Êxodo 25, a partir do versículo 23, ouça com fé a palavra de Deus. Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, com lugares para os varais, para se levar à mesa. Fará, pois, esses varais de madeira de acácia e os cobrirá de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também fará os seus pratos e seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as tuas taças em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da apropriação diante de mim perpetuamente. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com o formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com o formato de amêndoas nas outras hastes, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices em formato de amêndoas, com suas maçanetas e com as suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Vamos orar. Deus querido, obrigado por esta oportunidade que temos de ouvir da Tua palavra, e necessitamos, Senhor, que o Senhor fale conosco, para que ouçamos tão somente a Tua voz. Usa-me, Senhor, para isso, e abre também o nosso entendimento, para que nessa manhã saiamos daqui edificados, para que haja retorno à Tua casa, para que haja salvação e, sobretudo, Deus, para que o Seu nome seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, estão prontos? Vocês vão fazer um desenho hoje, que é uma sala de jantar. Presta atenção, crianças, uma sala de jantar com uma mesa bem legal. E nessa mesa vocês vão colocar 12 pães. 12, é bom que já aprende a contar direitinho, não é? E também no teto dessa sala, uma luminária bem brilhante. Aquele lugar onde a gente põe as lâmpadas e tal. Então faça isso, uma sala com uma mesa, 12 pães e uma luminária, porque nós vamos ver sobre pão e luz nessa manhã. Agora, meus irmãos, quantos aqui sabem, preste atenção, o que é uma escumadeira, um fouet, boleador, ramequim, homocinética, morcego, borboleta e flauta? São itens de decoração, de fauna, de culinária ou de mecânica? Se você sabe que os 4 primeiros são itens de cozinha e os 4 últimos são peças de carro, você está de parabéns, não é? Porém, a grande pergunta é, você que acertou, sabe como usar? Que é uma outra coisa. Uma coisa é conhecer, outra coisa é saber usar. Agora, imagine fritar, meus irmãos, batatinhas com uma homocinética. Ou tentar apertar uma porca com um boleador. Depois vai na internet ver esses nomes aí. Mas eu posso te garantir uma coisa, não vai dar certo. Não tem chance de dar certo.
porque cada item foi criado para uma utilidade específica. E Deus está dando instruções para a construção do tabernáculo, é o que nós estamos vendo aqui em Êxodo, e para a confecção de tudo o que terá lá dentro. Afinal de contas, meus irmãos, precisamos lembrar que o tabernáculo será o lugar da habitação de Deus na terra. Ele virá tabernacular, que é uma palavra que a gente usa, ou seja, ele virá habitar em meio ao seu povo. Daí, meus irmãos, a importância de instruções tão bem detalhadas. Deus está orientando como é a construção da sua casa. E Jonas, é difícil, né? Construir casa, a gente está experimentando isso. Imagine a casa do Senhor. A mesa e o candelabro, meus irmãos, elas vão ficar no lugar que vai ser chamado de lugar santo, que é antes do lugar santíssimo, ou também chamado de Santo dos Santos. E no Santo dos Santos fica somente a Arca da Aliança. Nós vamos ver nesta manhã sobre a mesa da presença, que é assim a chamada, e sobre o candelabro, e o que isso tem a ver conosco ainda nos nossos dias. Então, acompanhe o texto, versículos 23 a 30, que também está replicado lá em Êxodo 37, de 10 a 16. Depois da Arca da Aliança, a mesa é o segundo objeto mais importante do tabernáculo. Seu nome literal é Mesa do Pão da Presença. Versículos 23 a 25 diz que ela é para ser feita de madeira acácia, uma madeira nobre, e ricamente coberta de ouro. Vão ter argolas e varas para transportar, porque o tabernáculo é móvel, não é? E esses objetos também são cobertos de ouro. Os utensílios para usarem sobre a mesa e para as ofertas de libação, libações, meus irmãos, são aquelas ofertas que Deus vai instituir com o uso do vinho, do azeite, dedicadas a Deus. Todas as peças usadas sobre a mesa de ouro, ouro puro. Agora, qual é a principal destinação da mesa? Veja, depois nós vamos ver lá em Levítico 24, o Senhor instruindo, sobre a mesa deverão ser colocados 12 pães, 6 de frente para os outros 6. Esses pães representam cada uma das tribos de Israel. Eles devem ser colocados semanalmente, a cada sábado troca-se os pães, porque lembre-se que o sábado é o dia santificado do Senhor, o Shabá, e isso deve seguir continuamente. O Senhor falou, quando começar é para continuar por estatuto perpétuo. Como diz o comentarista Milton, o Deus que santifica é o Deus que nutre. Isso é bem interessante. Ele comenta ainda um aspecto histórico, que na antiguidade, as outras religiões, elas com as suas pseudodivindades, elas exigiam, essas pseudodivindades, exigiam alimento, mas diário. Todo mundo tinha que dar sacrifício diário para manterem as divindades. As divindades necessitavam dessas ofertas para existir. Enquanto Yahvé exige semanalmente, mas não para si. Yahvé não está pedindo para si, ele não precisa do pão para sobreviver, mas esses pães alimentam o povo. Essa é a ideia. Os sacerdotes poderiam comer esses pães. E conforme Levítico 24, 9, os sacerdotes comeriam esses pães, e isso aponta para a comunhão espiritual com aquele que sustenta a vida. Os sacerdotes falam em nome do povo, representam o povo, e o povo então se relaciona com Deus, e o povo está sendo alimentado pelo próprio Deus, não somente física, é claro, mas sobretudo espiritualmente. Essa é a noção sobre a mesa. Essa mesa é um símbolo da total providência de Deus para todo o seu povo e de forma ininterrupta e infalível. É isso que o Senhor está falando. Eu cuido do meu povo, eu sustento o meu povo, e isso não acaba. E eu estava lembrando sobre sustento, e eu lembrei que as empresas, ou pelo menos as grandes empresas,
elas dão tickets de alimentação e tickets de refeição, que é supermercado e restaurantes e tal, para os seus funcionários, porque, de alguma forma, meus irmãos, as empresas querem dizer que a provisão e o sustento para o funcionário continuar trabalhando está garantida. Então, não dá para dizer que você não passa fome, porque eu estou te dando alimento, você tem condição de trabalhar. Essa ideia do alimento para a continuidade da vida. Agora, a mesa com os pães da presença não é mais necessária hoje, porque nós somos supridos plenamente e para todos sempre, ou os que são do Senhor, com o pão da vida, que é Jesus. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. As obras do Antigo Testamento apontam para Cristo e as suas obras, ou a sua obra. E em Cristo nós temos vida e sustento espiritual necessário para seguirmos vivendo até encontrarmos com Ele, seja por meio da morte ou seja pela sua volta. E esse aspecto, meus irmãos, preste bastante atenção, esse aspecto do sustento do Senhor para com o seu povo é tão interessante e é tão importante que Ele deixou um outro elemento para nos apropriarmos e lembrarmos. Ele deixou a ceia do Senhor, Ele deixou o sacramento da ceia, para que nós nos lembrássemos que sobre a mesa está o pão, que é o seu corpo partido, e o seu sangue, que é derramado em favor do seu povo. E lembra que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, fala que isso é uma repetição que nós devemos fazer continuamente para nos lembrar que um dia Jesus voltará e até lá a gente deve seguir repetindo. Essa lembrança é a lembrança da obra de Cristo, o pão da vida que foi dado em nosso favor. Cristo vem, vive, morre, ressuscita, vence a morte, cumpre toda a obra do Senhor em nosso favor. Quando participamos da mesa do Senhor, meus irmãos, tudo isso deve vir à nossa mente. Tudo isso deve nos animar. Tudo isso deve aquecer o nosso coração, porque estamos, de fato, sendo alimentados espiritualmente. E agora um outro detalhe, meus irmãos. Lembre-se também que ainda existem muitos famintos que aguardam pelo pão da vida, que é Jesus. Eu não estou falando da fome física comum, isso, a consequência da conversão são as boas obras, mas o mais importante, meus irmãos, é que ainda existem aqueles que estão famintos, desesperadamente famintos, e nem sabem, curiosamente, não é? Tentam se saciar de tantas coisas, tentam se saciar de tudo que o mundo oferece, do que vem ao seu coração, dos seus pensamentos, mas o que realmente sacia é o pão da vida, o maná do céu. Agora, e é o detalhe que eu quero chamar a atenção, quem distribui pão? Quem é o padeiro celestial aqui nesta terra? Eu e você. Não só eu, por ser pastor, todos nós, como povo de Deus. Somos nós que distribuímos, somos nós que levamos. Nós levamos às pessoas o pão da vida. Lembra da cena do Senhor multiplicando os pães? E quem distribui? O Senhor falou, eu multiplico, mas vocês distribuem. Vocês pegam, vocês têm aí esses 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, saiam distribuindo. Eu vou multiplicando e vocês saem distribuindo. Sabe como chama entregar o pão da vida, meus irmãos? Você sabe, talvez vocês não estejam associando. Isso se chama evangelização. Evangelização é levar o pão da vida àqueles que passam fome. O Spurgeon tem uma frase, ou é atribuída a ele pelo menos, uma frase que eu acho fantástica. Ele diz que a evangelização é um mendigo dizendo a outro mendigo
onde encontrar pão. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós já temos esse alimento e nós não somos egoístas. A gente compartilha o pão da vida, a gente vai, a gente leva, seja aqui, ali, lá e acolá, seja onde for, seja dentro de casa, no trabalho, na escola, na cidade, no país ou em outros cantos, nós levamos o pão da vida. Ouça bem essa palavra, nós. Você é um distribuidor do pão da vida. E tem gente faminta, gente precisando do pão da vida. E, aliás, essa é uma ordem do Senhor Jesus. Ide por todo canto e entregar o pão da vida, o Evangelho, que é poder de Deus para salvar aquele que crê. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, o candelabro, versículos 31 a 40, que está replicado lá em Êxodo 37, de 17 a 24. O candelabro, meus irmãos, é a peça mais ornamentada do tabernáculo. Depois leia com calma esse texto de novo, você vai ver como ele é cheio de detalhes. Ele é uma obra de arte, eu diria assim. Agora, Levítico 24, de 1 a 4, vai nos explicar um pouco mais sobre o candelabro, que em hebraico é a palavra menorá, que significa lugar de luz. E o menorá, ou candelabro, deveria ser abastecido 2 vezes por dia. A mesa é 1 vez por semana, o candelabro 2 vezes por dia com azeite, mantida acesa dia e noite, continuamente, por estatuto perpétuo às gerações. A mesma dinâmica, o candelabro fica aceso 24 horas por dia, todos os dias da semana, continuamente. Agora, o candelabro não produz luz, não é verdade, meus irmãos? O candelabro era produzida, aquela peça toda de ouro, e nele era colocado o óleo, e esse óleo ficava queimando, produzindo luz 24 horas por dia, como eu já expliquei. E um detalhe que o Senhor vem repetindo isso de trecho em trecho, e agora ele repete mais uma vez, o povo de Deus deveria fazer tudo conforme o modelo dado no monte. Era para fazer cada peça, cada coisa, exatamente como o Senhor estabeleceu. O reverendo Mateus explicou bem isso. A santa e perfeita sabedoria de Deus, meus irmãos, é o que importa. Eles não podiam ter iniciativa, criatividade, vontade humana. Nossa, que vontade de fazer diferente. Eu acho que eu vou fazer com 8 hastes. Pensando bem, acho que uma só basta. Vou fazer uma coisa grande, põe muito óleo. Não. Não é para ter criatividade coisa nenhuma quando Deus diz exatamente o que é para fazer. Veja bem, meus irmãos, e o dono da casa é que diz o que ele quer, certo? Ele pode chamar o arquiteto, o engenheiro, mas ele fala, não, eu quero assim, exatamente assim. Ele sabe como quer ser feito, ele sabe como as coisas vão ficar dispostas, e ele sabe como deve ser usado. Foi o Senhor que estabeleceu assim. E falando sobre luz, a iluminação pública, né, meus irmãos, das ruas, é algo realmente muito importante, que a gente não dá a menor bola, a gente só percebe quando falta. Né? Esses dias deu um apagão na Asa Norte, todo mundo lembrou que precisa de energia. Ficou um breu nas quadras, não é? Um dia inteiro a luz foi voltar só à noite, todo mundo perdeu alimentos, o comércio teve problema, não é? Agora, as luzes dos postes, elas funcionam, já repararam que elas funcionam com sensores de luminosidade, é claro, que elas acendem conforme vai escurecendo, os sensores entram em ação, e para que não fique escuro, as luzes se acendem, até mesmo no dia de chuva. Já reparou quando chove muito tempo, fecha, fica de dia, fica escuro, os postes, as luzes dos postes se acendem, não é? Porque qual é o objetivo disso? Manter as vias públicas sempre iluminadas, para que a gente possa percorrê-las com segurança, os caminhos por onde passamos. Quando
tem a luz do dia, do sol, ok, quando não tem, a luz de energia entra em ação. E, meus irmãos, luz é um tema bíblico tão importante. Lembra quando surge a palavra luz? Eu vou te ajudar. Vê se você reconhece esse texto. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, chamou as trevas noite. Houve tarde e amanhã, o primeiro dia. A primeira coisa criada pelo Senhor foi a luz. Fantástico isso, não é, meus irmãos? Agora, a maior importância da luz é que ela aponta para Jesus. Como o mesmo comentarista Milton disse, Jesus é o menorá, Jesus é o candelabro, não é? Mas não é um menorá dentro de um cubículo, dentro de uma tenda. Jesus é o menorá, Jesus é o candelabro do cosmos, do universo. Jesus mesmo, meus irmãos, se anunciou como a luz do mundo. João 8, 12, 9, 5, 12, 46, várias vezes Jesus se anuncia como a luz do mundo. Inclusive, conforme nós lemos no início da liturgia, para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas da morte. Essa é a obra de Cristo, iluminar a vida dos perdidos. E, novamente, citando a Milton, eu gostei muito desse comentarista nesse aspecto. Ele diz que, preste atenção, se Jesus, se o Messias é o menorá, é o grande candelabro, então o seguidor do Messias deve ser o quê? Menorás. E não é isso que ele diz? O próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 5, vocês são a luz do mundo. E uma lâmpada que não pode ficar debaixo de uma cama, mas no lugar mais alto possível, para que as pessoas em trevas conheçam a luz. É claro que nós não temos luz própria, mas nós refletimos, nós brilhamos a luz de Cristo a partir do óleo do Espírito. Nós não somos a luz e nós não temos condição de nos mantermos assim, mas nós somos as lamparinas do Senhor que mantêm acesa e levam a luz onde há trevas. Mais uma vez, a mesma lógica do Senhor. Minha pequenina luz, vou deixar brilhar. Quem nasceu no lar cristão desde pequeno aprendeu essas musiquinhas fantásticas. E disse o Senhor Jesus em João 15, 14, eu gosto demais desse versículo. Vocês são meus amigos. Alguém aqui não quer ser amigo de Jesus aqui? Eu espero que todos digam sim, que eu quero ser amigo de Jesus. Então Jesus diz, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu lhes ordeno. Jesus não dá a dica, Jesus não pede, Jesus ordena. Lembra que o Senhor disse lá, nós acabamos de ler aqui, tudo faça segundo o modelo que foi mostrado no monte. É a mesma coisa. Nós seguimos a ordem do nosso Senhor. Hebreus 8, 5, que nós lemos, nos ensina, meus irmãos, e veja, também não precisa mais ficar fazendo menorá, candelabro. Não precisa achar que as peças do santuário do Antigo Testamento são santas, porque a crendice gospel me irrita. O cara põe um menorá na casa dele, porque aí sim, ele está ali com a casa, né? Ou menorá, porque primeiro só existe um, né? As réplicas dos menorás fajutas dentro da sala, porque aqui sim é uma casa de crente. Cara, você pode achá-la bonitinha, fofinha, mas não dá mais valor do que isso. Ela não tem valor algum, a não ser plástico, se você acha bonito, não é? Porque Hebreus, por exemplo, nos diz que a tenda e os seus objetos tiveram um propósito, sim, um propósito super importante para o povo de Deus ali no Antigo Testamento. Porém, como diz Hebreus, não passaram de figuras e sombras das coisas celestes.
eram sinais. A mesa e o candelabro nos falam de Jesus, o pão da vida e a luz do mundo. Fantástico, não é, meus irmãos? E Cristo, e eu caminho para a conclusão, Cristo veio o quê? Tabernacular conosco. Cristo veio morar conosco. E mais, meus irmãos, mas não fica só nisso. Cristo vai voltar para nos levar para morarmos com Ele. Quando eu digo nos levar, levar aqueles que nele creem. E na nova terra, nós estaremos plenamente satisfeitos, não teremos mais essa fome, porque estaremos com o próprio Senhor, e estaremos na presença do próprio Senhor, na presença gloriosa. Apocalipse vai dizer que a presença do gloriosa de Deus é tamanha que o sol fica insignificante, desnecessário. O sol fica desnecessário por conta da glória de Deus manifestada, a luz do mundo. Então veja, meus irmãos, agora tem um detalhe: enquanto esse dia não chega, o Espírito Santo tabernacula, e eu estou forçando esse verbo, porque é um verbo, é uma forma que a gente usa na teologia. O Espírito Santo habita em cada um dos que são feitos filhos de Deus. Não são essas paredes que trazem o Senhor a habitar aqui. É a habitação de Deus em mim e você que forma a igreja reunida, o corpo de Cristo reunido. A gente precisa lembrar disso, meus irmãos. Os que rendem a sua vida ao Senhor por conta da obra do Senhor, é verdade. Os que são do Senhor são habitados pelo Senhor. A gente às vezes esquece, ou pelo menos eu às vezes esqueço. Nós somos habitados pelo Senhor. O Antigo Testamento era pequeno demais, meus irmãos. As pessoas querem os eventos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento eram sinais importantíssimos naquela época, sem dúvida. Mas nós estamos no melhor. Por isso que eu já falei isso algumas vezes, quando alguém fala assim, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Eu fico pensando, mas o melhor de Deus já veio para a minha vida, que é o próprio Senhor Jesus. E mais, Ele ainda prometeu, eu vou, mas para que vocês não se sintam órfãos, eu enviarei o meu Espírito para habitar em vocês. A única forma que eu aceito essa forma de o melhor de Deus estava para vir, é se você estiver pensando na volta de Jesus. Que não tem nada melhor de Deus para mim, para você, do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Como alguém consegue afirmar isso? E ainda em tom de profecia, o melhor de Deus está por vir para a sua vida, meu irmão. Eu falo, só se for a volta de Jesus. Isso sim é o melhor de Deus para a nossa vida. E enquanto esse dia não chega da volta do Senhor, o Espírito Santo habita em nós. E cabe a nós, então, nos apropriarmos de Cristo. Cabe a nós nos valermos do pão da vida e da luz do mundo. Eu tenho pensado sobre isso, conversado com o reverendo Mateus e algumas pessoas. Essa é a grande necessidade do púlpito e a gente pede muito a Deus que sejamos úteis nesse sentido, porque isso não é um aspecto acadêmico, teórico, isso tem que virar prática para a minha vida e para a sua vida. Você tem que sair dessa manhã aqui sabendo que você foi alimentado pelo pão da vida, que é Jesus, por meio da sua palavra. Você deve sair daqui animado porque você está cheio do óleo do Espírito. Quer usar a linguagem pentecostal? Vamos usar, e são boas. Saia daqui sim, você vai sair cheio do óleo do Espírito, para brilhar na luz de Cristo. É essa a razão da nossa existência. Então, eu devo me apropriar das coisas de Cristo e também ser o anunciador da obra de Cristo a todas as pessoas, em todos os cantos da terra. E aqueles convertidos, então, nós os ensinamos a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E lembrando, meus irmãos, que o Senhor Jesus, o pão da vida, a luz do mundo,
está com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Nós estamos com o Senhor. Nós não fizemos nada para merecer isso, mas o Senhor prometeu e faz isso comigo e com você. Então, meus irmãos, que nós de fato sejamos encontrados fiéis ao Senhor Jesus, sustentados pelo Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Lembre-se disso, meus irmãos, alimentados e iluminados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então saia daqui nesta manhã, nessa mistura, você é uma mistura de padeiro com lâmpada. Você sai brilhando e alimentando as pessoas. Não se acostume com o banco da igreja, meus irmãos. Não se acostume com as bênçãos de Deus. Não se acostume com a maravilha de andar e viver com Cristo, porque isso é egoísmo. E mais, desobediência. Isso é pecado. Então, anime-se e lembre, eu tenho comida boa para dar a quem precisa, o pão da vida. Eu sou a solução em Cristo, como agente de Cristo, para levar luz onde há trevas. Está difícil no seu trabalho? Brilha lá. Está difícil no seu condomínio? Brilha lá. Está difícil na sua família? Brilha lá. Está difícil? Está achando que o Brasil está de alguma forma difícil? Brilha. Brilha e alimente os necessitados do pão da vida e da luz do mundo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta lembrança importantíssima. Obrigado por este anúncio. Quizá aqueles que nunca tinham ouvido isso, se assim existir nesta manhã, neste local, que seja o Senhor a iluminar o coração por meio do Teu Santo Espírito e o Senhor a alimentar a alma com o pão da vida, Jesus Cristo, o Senhor, em nome de quem oramos. Amém.